E agora chegamos ao supervisor de entrada, né? Eles são os responsáveis pela coordenação da operação de entrada no espaço confinado, né? São eles que vão fazer todas as avaliações para garantir a segurança dos trabalhadores, tanto na entrada como também propriamente nas atividades que vão ser desenvolvidas no interior do espaço confinado. Então, também é um trabalhador, né, uma função muito importante, porque a sua principal característica é garantir a saúde, a segurança e a integridade física de todos os trabalhadores envolvidos na atividade, né, de forma interna e externa, relacionado ao espaço confinado. Então, é o trabalhador que vai possuir um treinamento de uma carga horária um pouco mais extensa na formação, né, de 40 horas, porque ele vai se aprofundar um pouco mais nas atividades. Ele precisa conhecer bem os riscos, ele precisa conhecer bem a funcionalidade do aparelho detector multigás, né? Ele precisa realmente estar atento a todos os pontos que podem influenciar dentro e fora de um espaço confinado, porque é ele quem dá a liberação para iniciar as atividades. Sem o preenchimento da PET, sem a avaliação da atmosfera que é feito pelo supervisor de entrada, a atividade não pode ser realizada. Então, também vai ser uma condição impeditiva. Então, a função do supervisor de entrada é muito importante. Sem ela, a gente não consegue fazer as atividades. Então, vamos lá, vamos verificar um pouquinho quais são as suas obrigações. Conhecer os riscos que podem existir durante a entrada, incluindo os sintomas e as consequências de sua exposição. Então, assim como o vigia, assim como o trabalhador autorizado, principalmente o supervisor de entrada, ele precisa ter um conhecimento amplo aí de todos esses riscos existentes ou que possam ocorrer durante a atividade e também as suas medidas de controle. Mais uma vez, né, ele vai saber isso através do treinamento, da sua formação que ele recebeu lá da empresa, das reciclagens. Então, ele precisa ter um aprofundamento desses riscos, né, dessas condições de risco e das medidas de controle, para que ele consiga estar preenchendo a PET lá, essas informações com qualidade, né, e tomando as medidas de controle cabíveis para cada situação que ele vai se deparar. Então, é a partir daí, né, desse processo do preenchimento da PET, desse levantamento de riscos que o supervisor de entrada faz, que a gente vai estar garantindo a segurança dos trabalhadores. É o pontapé inicial. Então, se começar errado aí, provavelmente lá no fim a gente vai ter problema também. Então, precisa ser feito da melhor maneira possível, né? Buscando encontrar ali, evidenciar todas as situações de risco, bem como também as medidas de controle, né? Verificar se elas foram aplicadas. Então, o supervisor de entrada precisa ter um conhecimento muito amplo dessas atividades. Verificar a permissão de entrada e certificar-se que todos os testes específicos foram concluídos. Então, ele vai fazer a permissão de entrada, esse levantamento de riscos e também as avaliações atmosféricas. Então, ele vai fazer uma avaliação inicial, estando tudo ok, dá sequência, libera a atividade. Não estando, o supervisor vai solicitar medidas de controle ali, né? Então, a colocação de um exaustor, de uma ventilação, o resfriamento daquele tanque. Então, ele vai solicitar algumas medidas para controlar aquele agente, aquele contaminante que está presente ali, né? Para
fazer a eliminação ou o controle e a neutralização daquele risco, para que aí sim a atividade seja liberada. Então ele pode estar fazendo 1, 2, 3, quantas avaliações forem necessárias, né, e só liberar a atividade a partir do momento que houver realmente segurança para os trabalhadores. Então, ele vai lá, fez a primeira avaliação, tá com alguma situação de risco, precisa colocar um exaustor aqui. Colocou o exaustor, deixou um tempo ali, ele vai voltar. Fez uma segunda avaliação, ainda não está legal, ainda tem contaminante ali dentro. Vamos colocar então, para auxiliar, uma ventilação forçada aqui também, uma insuflação. Colocou, né? Aguarda-se um tempo, vamos voltar lá. Opa, ainda não está legal. Então vamos ter que fazer uma nova abertura aqui, vamos ter que criar algum outro meio. Então ele vai fazer quantas avaliações forem necessárias, 1, 2, 3, né? E só vai liberar a atividade a partir do momento que for concluído essa avaliação, né, que realmente tem segurança ali, que pode fazer atividade, que as medidas de controle que foram tomadas vão ser eficientes, e aí ele libera a atividade, né? Também certificar-se que o serviço de resgate está disponível e que os meios de comunicação estão funcionando corretamente. Então, também é função do supervisor fazer essa avaliação. Então, quem são os meus trabalhadores que fazem um resgate? Eu tenho a brigada, eu tenho o cipeiro que auxilia, eu tenho um enfermeiro na empresa, né? Ou eu tenho que acionar um apoio externo, eu tenho que chamar o bombeiro, eu tenho que chamar o resgate, o SAMU. Eu preciso definir, né, qual é esse serviço de resgate que eu tenho disponível e certificar que esse meu meio de comunicação está funcionando. O meu meio de comunicação vai ser uma botoeira, então eu tenho que ir lá e testar periodicamente essa botoeira para garantir que ela vai funcionar. É um rádio de comunicação, então eu tenho que ter o ramal disponível e testar, ver se está funcionando. Eu tenho um telefone aqui que eu vou ligar para o bombeiro. Então, eu tenho que verificar se esse celular, se esse telefone tem sinal, né? Se ali dá área para eu fazer essa ligação. Então, é o supervisor de entrada que vai verificar esses itens também antes de liberar a atividade. Então, quem é a equipe de resgate, se é interna e externa e de que forma eu vou acionar ela. Uma botoeira, um rádio, um telefone, enfim. Isso vai ficar definido lá na PET. Por quê? Teve qualquer problema, o vigia já está ciente, né? Então, no momento do preenchimento da PET, já vai combinar com o vigia ali, se acontecer qualquer emergência ali, você vai chamar no ramal do rádio, o ramal 2, o ramal 3, identificar, testa aí, está funcionando o seu rádio, tem bateria, ou você vai ligar direto para o bombeiro lá, então tem sinal no telefone aí, está com bateria, o telefone, enfim, ele vai se certificar que tem equipe de resgate, qual é ela, se é interna ou externa, e também quais são os meios de comunicação, de que forma o vigia vai acionar esse resgate. E aí essa informação tem que estar constando lá na PET, na permissão de entrada de trabalho, e o vigia tem que estar ciente, né? Então, normalmente já é definido ali, no momento que está preenchendo a PET, já se sabe quais são as equipes de resgate e os meios de comunicação. Então, só vai reforçar isso com o vigia e testar o que for necessário, né? O rádio, se está no ramal certo, se está com bateria funcionando, a botoeira, enfim, né? Garantir que numa emergência vá funcionar, né? Tanto a equipe de resgate como a forma de fazer essa comunicação. Remover os indivíduos não autorizados que entrarem ou que tentarem entrar no espaço confinado durante as operações. Então, quando eu tiver trabalhador que não é autorizado, que não tem o treinamento
ou por qualquer motivo aí, né, ele não possa estar realizando a atividade, né, porque não fez o exame médico, está com o exame vencido, não participou do treinamento, enfim, por alguma situação, ele não é permitido, o supervisor também vai auxiliar o vigia nesse sentido, né? O vigia pode estar barrando ali aquele trabalhador e, no caso de uma insistência, né, de um problema maior, vai estar comunicando o supervisor, né, para estar tomando as medidas necessárias. Então, por isso é importantíssimo que o vigia, né, preencha corretamente a PET ali, coloque o nome de todos os trabalhadores que são autorizados, para que o vigia tenha essa ciência. Opa, tem um nome aqui, tem alguém querendo entrar que o nome não está aqui. Então, não está autorizado, eu preciso barrar essa entrada e aí vou estar acionando o supervisor de entrada para me auxiliar nesse sentido, né? Então, também é uma responsabilidade, uma atribuição do supervisor garantir que só entre no espaço confinado aquelas pessoas que têm a autorização, que têm o treinamento. Também, né, terminar a entrada e cancelar a permissão quando a operação for finalizada. Então, terminou a atividade, eu preciso acionar o supervisor de entrada para que ele vá até o local e finalize aquela PET, né? Então, ele vai se certificar que a atividade foi finalizada, que não ficou mais ninguém lá dentro, que saiu todo mundo, então ele vai conferir com o vigia ali na PET, né? Devolveu todos os crachás, anotou a saída de todo mundo aqui, não ficou nenhum equipamento lá dentro, nenhuma ferramenta, então vamos fechar aqui o espaço confinado, né? Pedir para a equipe de manutenção, enfim, fechar o espaço confinado e eu vou finalizar aquela PET. Uma vez finalizada pelo supervisor, encerrou, né, vai arquivar essa PET, que é um documento, por no mínimo 5 anos, e aí eu não posso mais reutilizá-la. Se alguém precisar entrar novamente no espaço confinado, eu preciso reabrir, eu preciso fazer uma nova PET, um novo documento. Então, o supervisor de entrada ele vai participar de todo o processo, né? Ele vai fazer a abertura da PET com as avaliações de risco e da avaliação da atmosfera, aí ele vai liberar a atividade e também lá no seu final, quando acabar, ele tem que ser acionado mais uma vez para finalizar. Eu não posso deixar a PET em aberto ali. Então, acabou a atividade, vai todo mundo embora, deixa o espaço confinado aberto ali e vida que segue. Não, né? Eu preciso acionar o supervisor de entrada para ele ir até o local, conferir com o vigia se realmente todo mundo saiu, se terminou a atividade, não tem ninguém lá dentro, não esqueceu ferramenta, nada, e aí vamos fechar aquele espaço confinado, vamos finalizar a atividade, para não correr o risco de outra pessoa, né, desavisada ali, ou qualquer outra situação que não seja programada, aconteça, ocorra ali e provoque um acidente. Então, o supervisor de entrada é quem finaliza a PET. Então, é ele que faz a abertura e que faz o fechamento da PET. Não pode ser o vigia, não pode ser o trabalhador autorizado. É somente o supervisor de entrada. É ele que faz o fechamento da PET. A saída de um espaço confinado deve ser processada imediatamente se ocorrer alguma das situações que a gente vai ver a seguir. Então, vão existir algumas regras básicas, alguns procedimentos, né, e algumas situações de risco que, se elas ocorrerem ou se elas forem solicitadas, imediatamente, né, o trabalhador precisa parar suas atividades e fazer a saída do local, a evacuação do local. Então, vamos ver quais são essas situações aí que são necessárias, essa evacuação por parte do trabalhador. Primeiro, se o vigia ou supervisor de entrada ordenarem o abandono. Então,
tanto o vigia como o supervisor, né, eles estão verificando alguma situação de risco ali, então eles estão ordenando a saída. Imediatamente eu tenho que parar a minha atividade e fazer, né, a retirada do local. Naquele momento, o supervisor de entrada, o vigia, eles são a autoridade, né, maior, né, naquela situação. Então, não importa quem esteja dentro do espaço confinado, se foi solicitado a saída, imediatamente a gente tem que sair, porque, né, foi identificado uma situação de risco ali, interno ou externamente, então é necessário que façam essa saída. Se o próprio trabalhador reconhecer algum sinal de risco, de perigo, né, ou exposição a alguma situação perigosa, ele próprio pode fazer esse abandono, né? Então, o próprio trabalhador autorizado lá dentro se deparou com alguma situação, notou algo diferente, começou a se sentir mal, então ele não precisa esperar a ordem de abandono do supervisor ou do vigia. Ele mesmo pode dar início. Ou ele está com o detector de gases ali e aí ele apitou, ele sinalizou a presença de algum contaminante, falta de oxigênio. Então, imediatamente ele pode se retirar do local e também está retirando os demais que estiverem trabalhando com ele lá dentro. Não precisa esperar essa ordem de abandono aí, né, do vigia ou do supervisor. Também, se for acionado aí um alarme de abandono, né? Então, ocorreu, né? A gente tem esses alarmes que são parciais, que são setorizados e também que são, né, geral, que vai atender toda a unidade. Então, eu consegui ouvir, né, esse alarme que pode ser específico para aquela atividade que eu estou realizando ali no espaço confinado, mas pode ser geral também, de um incêndio, de um vazamento de produto, de algum outro problema que está ocorrendo ali na indústria, na fábrica, na empresa, naquele momento, imediatamente também eu faço a evacuação. Se eu tenho qualquer outra situação de emergência ocorrendo na empresa, eu preciso parar a minha atividade, porque mesmo que esteja longe, né, aquele princípio de incêndio está longe, ou aquele acidente que aconteceu não tem nada a ver com o meu setor, mas eu já tenho ali equipes de resgate, brigadistas, enfermeiros que estão atendendo uma outra ocorrência, e ali dentro do espaço confinado, se acontecer qualquer acidente, a gente não vai ter, pode não ter equipe para fazer esse resgate, ou ele vai ser mais demorado. Então o ideal é que, se eu tenho uma outra situação de emergência na empresa, eu paralise a minha atividade. Então eu vou retirar todo mundo do espaço confinado, né, e vou aguardar até que seja finalizado aquela ocorrência. Se for o caso, fazer a evacuação do local, né, fazer a retirada com segurança da equipe. Porque a gente já pode ter uma equipe desprendida para fazer aquele socorro, aquele atendimento, e aí, naquele mesmo momento, a gente pode ter um acidente ali dentro do espaço confinado e esse atendimento pode ficar comprometido. Então, ouviu o alarme de abandono, pode ser para a sua atividade ou para outra situação externa, imediatamente também para a atividade e se retira do local. E, por outro lado, né, a atividade só vai estar permitida, né, liberada quando tiver sido feita a avaliação dos riscos do local, então, feito o preenchimento da PET e a avaliação da atmosfera. A partir do momento que os riscos estiverem eliminados ou minimizados, controlados, a partir do momento que todos os trabalhadores estiverem com seus EPIs necessários, adequados para cada atividade, a partir do momento que o ambiente esteja isento de gases tóxicos e inflamáveis, ou seja, fiz a minha avaliação da atmosfera e eu consegui tomar as medidas de controle para eliminar ou para minimizar esses riscos.
Se o local estiver devidamente sinalizado e a minha PET, a minha permissão de entrada devidamente preenchida e assinalada. Então, é o passo a passo da entrada. Eu preciso cumprir com todos esses requisitos aí para que eu possa fazer a minha entrada no espaço confinado. Então, se faltar algum desses procedimentos, se eu não preenchi a PET, se eu não fiz a avaliação da atmosfera, se eu não conseguir eliminar ou neutralizar os riscos, ou seja, se eu tiver qualquer informação, qualquer resposta negativa no preenchimento da PET, a gente não vai poder dar sequência, não vai poder liberar a atividade. Então, eu só consigo liberar o serviço, o supervisor de entrada só vai poder liberar a atividade a partir do momento que todos os procedimentos foram cumpridos. Às vezes a gente não vai conseguir eliminar o risco por completo, mas a gente consegue neutralizar, a gente consegue minimizar as suas consequências. E aí, com o uso das medidas de controle, com o uso dos EPIs adequados, dos EPCs adequados, a gente vai conseguir fazer a atividade com segurança da mesma forma. Então, só posso fazer a entrada no espaço confinado a partir do momento que todos esses itens forem avaliados, que todas essas informações estão constando lá na minha PET e todo mundo está ciente, ou seja, está o nome de todo mundo ali, todo mundo assinou, o assunto foi discutido, ou no mínimo a equipe leu a PET, entendeu os riscos e está liberado para fazer a atividade. Faltou qualquer um desses procedimentos, eu não posso estar fazendo a atividade, o supervisor não vai liberar a atividade de forma alguma. Então, vamos ver um pouquinho também agora, reforçar essa questão da permissão de entrada, do checklist de permissão de entrada, da PET. Então, esse checklist deverá ser preenchido pelo supervisor. Então, não é o vigia, não é o trabalhador autorizado, não é o encarregado que preenche, é o supervisor de entrada. É ele que recebeu o treinamento com maior carga horária, mais aprofundamento do conteúdo, então é ele que vai fazer esse preenchimento. Então, preencher, assinar e normalmente, vai datar, normalmente é em 3 vias, antes do ingresso dos trabalhadores. Então, normalmente é um talão carbonado, onde eu vou ter 3 vias, uma via vai ficar lá com o vigia, no local da execução da atividade, a outra via normalmente vai para a segurança do trabalho, onde houver, ou fica com o supervisor de entrada, e uma terceira via vai ficar ali com o líder do setor, o encarregado daquele setor. Então, normalmente em 3 vias, tem empresa que fazem 2 vias, enfim, o importante é que a gente faça esse preenchimento correto e que tenha disponível no local. Qualquer resposta negativa implica na não realização da atividade. Então, se durante o preenchimento da minha PET, durante o levantamento dos riscos, se eu tiver qualquer resposta negativa, ou seja, eu preciso daquele item de segurança e eu não tenho, eu preciso daquela medida de controle e ela não foi implementada, não tem como fazer, ou seja, eu não consigo controlar aqueles riscos, imediatamente eu tenho que parar o preenchimento da PET e eu não vou liberar a atividade. Então, só dou sequência se eu consigo identificar o risco e eu tenho a medida de controle para ele. Ela vai ser aplicada ou já foi aplicada. Se eu identifiquei o risco, porém eu não consigo tomar a medida de controle, eu não consigo dar segurança para a atividade, então eu não vou liberar, eu vou parar por aí. Esse checklist precisa ser arquivado por no mínimo 5 anos
né? Então, se houver aí qualquer acidente, né, ou mesmo não ocorrendo nenhum acidente aí, né, nada de anormal, a gente precisa manter arquivado esse checklist por no mínimo 5 anos, porque se a gente tiver qualquer tipo de problema aí, qualquer ocorrência, é o primeiro documento que vai ser solicitado, principalmente se for um acidente aí com lesão, incapacitante ou uma morte. Então, com certeza vai ser solicitado a PET, que vai auxiliar na investigação do acidente, para verificar se realmente foi cumprido todos os procedimentos, se a PET foi preenchida da maneira correta, se tudo que foi colocado na PET realmente tinha lá no local de trabalho, se faltou alguma coisa. Então, é extremamente importante que seja arquivado. E mais importante que isso, né, que realmente seja cumprido com as regras, né, que seja feito a PET da maneira adequada para garantir a segurança do trabalhador. Caso o serviço seja paralisado, né, deverá ser informado isso no checklist, na PET, né? Então, se por algum motivo a atividade for interrompida, eu tive alguma situação de risco ali, né? Tive que fazer a evacuação do local por um risco interno ou um risco externo, por qualquer que seja a situação, o trabalhador passou mal lá dentro, não importa, eu paralisei a atividade, eu tenho que reportar isso no checklist, eu tenho que deixar isso anotado lá. Como a gente falou, isso é um documento, né? E é um documento que vai trazer todas as informações relativas à atividade naquele espaço confinado. Então, tudo que acontece ali precisa ser anotado. Então, se foi realizado uma evacuação, se eu tive qualquer problema durante a realização da atividade, eu preciso estar anotando isso, colocando lá nas observações na minha PET, porque isso vai servir como prova aí, né? Isso é um documento que vai ser solicitado para ser feito a investigação de qualquer tipo de ocorrência de situação. Então, tudo que acontece, eu preciso anotar na minha PET. Foi feita a troca do vigia. O vigia precisou sair, foi almoçar, foi embora, foi no banheiro, fez a troca do vigia. Tem que anotar. Porque se ocorrer um acidente, eu tenho que ter o nome do vigia que estava ali no local no momento. Teve trabalhador que saiu e voltou depois, ou que saiu e não voltou mais. O vigia tem que fazer esse controle, tem que anotar na PET ali, que o Joãozinho saiu 14 horas e voltou 14h30, que o Joãozinho saiu às 14h30 e não voltou mais. Eu tenho que ter tudo anotado ali, todas as informações, porque isso vai servir para eu conseguir entender de que forma foi realizada a atividade ali, se teve algum problema ou não, principalmente em caso de acidente. Então, tem que constar exatamente tudo o que ocorreu ali. Qualquer ocorrência simples, como essas de troca de vigia, como o funcionário que saiu e voltou, enfim, qualquer tipo de situação tem que ser relatado. Inclusive, principalmente as que forem aí ocorrências estranhas ao andamento normal da atividade, os incidentes e os acidentes. Eu preciso estar relatando tudo isso lá na minha PET. Quando os serviços foram interrompidos, por algum dos motivos abaixo, nova permissão deverá ser emitida. Então, quando houver troca de turno dos empregados, parada para refeição, parada devido à alteração das condições climáticas, defeito ou quebra em algum equipamento, ou parada para reinício em outro dia. Então, a norma solicita, em todos os casos, se a gente notar aqui, a gente vai ter um fator em comum, que é a saída de todos os trabalhadores de dentro do espaço confinado. Então, seja aí por uma troca de turno, parada para almoço, mudança climática ali, quebra do equipamento, terminei a atividade hoje, vou começar amanhã. Em todos esses casos,
né, o que a gente vai ter em comum é que todo mundo saiu do espaço confinado. Uma vez que todo mundo saiu, né, do espaço confinado, eu não posso retornar para dentro do espaço confinado sem fazer nenhum tipo de avaliação. Então, uma orientação que fica aí, né, por exemplo, no caso de parada para refeição, para almoço, para jantar, se eu tenho uma equipe maior e existe a possibilidade de fazer um revezamento, ok, é melhor, porque vai uma equipe almoçar, né, fazer a refeição e a outra continua dentro do espaço confinado. Ou seja, se eu estiver fazendo um monitoramento contínuo, o aparelho vai continuar lá dentro fazendo o monitoramento. A hora que essa equipe voltar do almoço, a outra vai sair. Então, o aparelho continuou lá dentro, está fazendo o monitoramento 100% do tempo. Eu não preciso fazer uma nova PET. O serviço continua a ser realizado. Agora, se para o horário de almoço vai sair todo mundo junto, né? Não, o horário de almoço é um só, tem que parar todo mundo, vai sair todo mundo de dentro do espaço confinado, a norma pede que seja feita uma nova avaliação. Então, em alguns casos, se a gente for seguir a regra mesmo, a risca, a gente tem que finalizar aquela PET e abrir outra. Eu não posso reutilizar a mesma PET, eu não posso voltar para dentro do espaço confinado. Mas, em algumas situações, a gente consegue revalidar aquela PET. Então, no mínimo, eu vou ter que chamar o supervisor ali novamente e vou fazer uma nova avaliação, vou revalidar aquela PET. Então, o supervisor vai lá, vai fazer um novo monitoramento ambiental ali, verificar as condições de oxigênio, de explosividade, de outros gases contaminantes, e aí libera ou não a atividade. Então, toda vez que a equipe sair do espaço confinado, não ficou ninguém lá dentro, eu preciso fazer uma nova avaliação. E em casos aí de troca de turno, de final de trabalho, vou reiniciar só no outro dia, ou em situação de emergência, uma parada aí por quebra de um equipamento, condições climáticas desfavoráveis, enfim, por qualquer que seja o motivo necessário dessa evacuação, então também eu vou finalizar aquela PET e vou fazer a abertura de uma nova. Então, também é um ponto crítico que a gente precisa ficar atento. Saiu todo mundo do espaço confinado, não pode todo mundo voltar sem que seja feito uma nova avaliação. Então, procurem fazer esse controle da equipe lá dentro. Porque se eu tenho sempre gente lá dentro, quer dizer que eu estou fazendo um monitoramento contínuo. Saiu todo mundo ao mesmo tempo para a refeição, para o almoço, para o jantar, quer dizer o quê? Automaticamente o aparelho saiu junto também. Eu deixei de fazer o monitoramento lá dentro. Então, na hora que voltar, eu preciso fazer uma nova avaliação. E aí, em troca de turno, em finalização do serviço, para iniciar no outro dia, a gente vai encerrar aquela PET e vai fazer a abertura de uma nova PET, de uma nova documentação. Vai fazer todo o processo novamente desde o início. Então, reunir a equipe, fazer a avaliação dos riscos lá com o supervisor de entrada, fazer a avaliação da atmosfera com o detector de gases, colocar o nome de todo mundo na PET, assinatura de todo mundo, e aí sim libera a atividade. Então, uma vez que saiu todo mundo de dentro do espaço confinado, eu vou encerrar aquela PET e eu preciso fazer outra. Salvo a exceção aí, nessa questão de pausa para refeição, que aí, analisando bem caso a caso, a gente consegue revalidar aquela PET. Então, paralisou a atividade ali, eu vou chamar o supervisor para voltar e fazer uma nova avaliação. Agora, para os outros casos aí, de troca de turno, finalização da atividade para começar em outro dia, ou qualquer outra situação que seja necessário uma evacuação, então eu vou encerrar aquela PET e fazer outra. Preciso dar início a um novo documento
para poder liberar a atividade para os trabalhadores. Então, fiquem atentos com esse ponto aí, né? Se saiu todo mundo, a gente no mínimo precisa fazer uma nova avaliação daquele espaço confinado, daquelas condições atmosféricas para poder liberar a atividade novamente no espaço confinado.